Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre uma paulada de dividendos que o Banco do Brasil e a Petrobras poderiam pagar para os investidores. O Banco do Brasil poderia pagar aí, ó, acima de R$ 1 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram. E a Petrobras também, na mesma linha, poderia pagar R$ 1,56 por ação de dividendos extraordinários. E o Banco do Brasil também não fica para trás, com um provento acima de R$ 1 por ação. E além disso, essas ações podem estar muito baratas, com uma boa perspectiva de valorização. O Banco do Brasil tem um potencial extremo de alta e Petrobras também. E para você que ficar comigo aí até o final desse vídeo, eu vou revelar o segredo nessas ações que o mercado está ignorando. E quando elas subirem, você já estará aí sabendo e poderá estudar antes desses movimentos acontecerem. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil e a Petrobras são ações aqui da carteira do canal. Percebemos que o Banco do Brasil representa 40% da minha carteira total e as ações da Petrobras representam 9% da minha carteira total. Então percebam que são posições bem relevantes sim, né? O Banco do Brasil ele acaba sendo famoso por conta do agronegócio, bons pagamentos de proventos. É uma estatal muito relevante aqui que temos na Bolsa Brasileira. E quando a gente pega o Banco do Brasil desde o Plano Real, o retorno, pessoal, foi absurdo, tá? Eu nem vou abrir aqui a calculadora de juros compostos porque eu já lembro de cabeça. Mas o Banco do Brasil trazendo valorização, reinvestimento de proventos, tudo que aconteceu no banco ele gerou mais de 28% ao ano na média. Isso de retorno total. Petrobras também nem se fala, desde o Plano Real, trouxe para o acionista mais de 26% ao ano de retorno. Então perceba que empresas aí, né, mais cíclicas, Banco do Brasil no agronegócio e a Petrobras no petróleo, quando estão muito baratas, proporcionam para nós um potencial de rentabilidade bem acima do que empresas mais precificadas. Porém, para o investidor ter essa rentabilidade, ele não pode ser um investidor aí de manada. Ele tem que saber os momentos certos de comprar e os momentos certos para você conseguir se manter firme, não pular fora. Porque assim, o mais difícil não é você comprar a ação. A ação tá para todo mundo comprar, pessoal. Essa que é a realidade. O mais difícil é você se manter anos e anos com a mesma empresa na carteira. Esse daqui é o maior desafio. É por isso que o Warren Buffett, por isso que o Barsi, por isso que o Elon Musk, por isso que o Jeff Bezos tá rico. Porque eles mantêm a mesma posição na carteira por anos e anos. O efeito dos juros compostos, né? A gente percebe isso aí no longo prazo. E a prova viva disso é você pegar aqui a própria calculadora de juros compostos do próprio Investidor 10, que é uma calculadora aqui excelente para vocês calcularem. Olha para você ver que todo mundo pode ficar rico no longo prazo. Para quem pensa, detalhe, a longo prazo. Imagina, ó, Banco do Brasil gerou 28% ao ano desde o Plano Real. Vamos supor que esse investidor tenha aplicado R$100 mil, tá? Vamos fingir isso aqui. E ele esperou 26 anos no tempo. Olha o patrimônio que você construiu. 61 milhões de reais em 26 anos. Se você estende isso aqui para 30 anos, que é o tempo de aposentadoria do INSS, olha o patrimônio. 164 milhões de reais. Mesmo que você coloque uma rentabilidade de 15% ao ano, olha o quanto você já tem. 6 milhões. Então perceba que todos os cenários você tá rico. E com 6 milhões você já recebe uma renda aí de mais de 60 mil no mês. Então eu te falo, pessoal, no longo prazo é muito provável que você seja vencedor na bolsa. Portanto, você tem que ter, claro, muita paciência, muita disciplina e também estudo para comprar nos melhores momentos e abstrair as melhores rentabilidades no médio e longo prazo. O Banco do Brasil hoje, se a gente olhar para valuation, está barato.
cotado abaixo do valor patrimonial, somente para o banco aí, ó, voltar para a média histórica de negociação dele, as ações do Banco do Brasil precisariam se valorizar pelo menos ali mais de 100%. A gente já percebe que o banco poderia dobrar de preço, e fora que ele paga proventos médio de 8%. Se é um banco aí, ó, que cresce a uma taxa, hoje ele tem um ROE médio de 15%, cresce a uma taxa de 10,5% ao ano, você tem 8,5% de yield, mais uma taxa de reinvestimento, então você tem 22% ao ano de retorno no médio e longo prazo. Não tá bom para você isso? Isso que aqui, ó, a gente nem tá considerando o re-rating, tecnicamente, né, a alta no preço das ações. A gente tá jogando só crescimento de resultado, pagamento de proventos e reaplicação do próprio investidor. Mas a gente sabe na prática que a ação se valoriza no longo prazo. Então só o efeito da valorização já pode trazer aí uma boa rentabilidade, mostrando que hoje o Banco do Brasil poderia sim estar absurdamente barato. O ponto principal é o provento, porque a gente sabe que o Banco do Brasil está passando por uma dificuldade relativa ao agronegócio, mas quando o resultado do banco se recuperar, sabe o que a gente pode ter, pessoal? A gente pode ter o banco voltando lucrando acima de 30 bilhões e aí, dividido sobre o valor de mercado atual, você tem aí, consequentemente, tá, um earning yield na faixa de 24,8%. Simboliza que você tá, tecnicamente, com um yield projetivo na faixa aí, ó, você pega, né, 0,24 vezes 40%, você tem 9,6% ao ano de yield projetivo. E quer ver você colocar o preço-lucro? Se a gente pegar 133 bi e dividir por 33, Banco do Brasil poderia estar por 4 vezes de preço-lucro, muito barato, um potencial de alta também mais de 100%. Então perceba que o banco está barato, basta aí o investidor, né, querer comprar. Mas claro, pessoal, nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? Pelo amor de Deus, não vou me interpretar mal aqui. Estou apenas aí dando ações para vocês estudarem. E agora, esse provento de R$1 por ação poderia superar muito mais. Se o banco voltar a lucrar 33 bilhões, ele pagar 45% de payout, ele pode voltar a pagar um provento aí, ó, na faixa de R$ 2,60, R$ 2,70 por ação, mostrando que mais do que superaria esses R$1 por ação em dividendos que eu falei para vocês no início do vídeo. Fora que ele poderia se travar um extraordinário, quem sabe, né? A própria gestão do Banco do Brasil falou que quando o resultado voltar a melhorar, eles podem pagar sim um extraordinário para os seus investidores. Agora vamos falar um pouco aqui da Petrobras. A Petrobras depende do preço do Brent. A gente sabe que o Banco do Brasil depende da soja, mas a Petrobras depende exclusivamente do preço do petróleo. Então, por consequência, Petro também no longo prazo foi um baita retorno. Mas será que hoje está barato? Está, pessoal. Essa aqui é a realidade. Por quê? Diferentemente de Banco do Brasil, a gente não vai olhar para PL, a gente vai olhar para aqui, ó, EV sobre EBITDA. Hoje a Petro, né, calculando todo o valor de firma dela, que é a soma, né, do valor de mercado mais a dívida líquida, a gente vai dividir isso, pessoal, pelo EBITDA da Petro, que fica na faixa de 200 bilhões por ano. Isso mostra para nós de que a Petrobras está cotada para um EV sobre EBITDA na faixa de 4 vezes. A média dela é ser cotada em 8. Então, caso o mercado pague 8 vezes de EV sobre EBITDA na empresa, você vai descontar isso aqui, ó, pela dívida líquida dela, que fica de 333 bilhões de reais. Logo, você tem 1,2 trilhão de valor de mercado. Dividido por este valor de mercado atual, você tem um potencial de alta nas ações da Petrobras de 91%. Fora que se a gente fizer 1 menos payout vezes ROIC, né, Petrobras poderia crescer a uma taxa de quase 10% ao ano. Se ela pagar 9% de yield e você reinvestir a 3%, você tem um retorno embutido na ação de mais de 21% ao ano. Fora que ainda você tem todo o re-rate, né, a reprecificação nos preços das ações na empresa, que poderia te trazer aí um retorno bastante excepcional, olhando lá para o médio e longo prazo. E a Petrobras, olhando em termos de qualidade, ela não é uma empresa ruim. Por quê? Porque pro longo prazo, pessoal, tecnicamente no Brasil, né, a gente tem aqui 4 empresas sistêmicas. Quais que são? A primeira, Banco do Brasil, Petrobras, Itaú Unibanco e Vale. Eu diria que essas 4 ações aí são as mais importantes que temos aqui no Brasil. Então você sabe já que essas empresas são grandes demais para quebrar. A questão principal é você pegar em um bom preço, né? Que acaba sendo aí extremamente difícil você pegar, consequentemente, uma Petrobras, um Banco do Brasil, num bom preço. Por quê? Geralmente, quando o mercado está eufórico, você tende a pagar caro. Então, o momento certo de comprar é quando essas ações estão a bons preços. Hoje, Petro está barata, cotada abaixo do CV sobre EBITDA, relação preço-lucro baixa. Banco do Brasil também está muito barato.
e elas podem pagar dividendos extremamente elevados. E claro, pessoal, que tudo que eu tô falando aqui é pro longo prazo, tá? Não é para curto prazo, porque curto prazo, a probabilidade de vocês ter sucesso no curto prazo é muito baixa. Vai ser por pura sorte, tá? Se você tem um resultado aqui excepcional no curto prazo. Caso contrário, não vai ser mérito seu. Mérito seu é no longo prazo. O efeito composto nas ações tende a acontecer. Tá bom, Pablo, e quanto seria esse longo prazo? Você só fala longo prazo, mas quanto que é isso? De 5 anos para cima, tá? Pelo menos isso. Para você ter um termômetro, se sua carteira tá gerando resultado, é pelo menos 5 anos para cima, no mínimo. É isso que você precisa ter com o horizonte de investimento em ações. Porque pense bem, ó, se você tiver uma rentabilidade de 20% ao ano, você coloca aqui, ó, 3 anos investindo 100 mil, vamos supor, vai se transformar em 170 mil. Porém, se você coloca em 5 anos, olha a diferença que acontece aqui, ó. Seu capital dobrou. Então você percebe que o capital mais do que dobrou. Você coloca 10 anos, olha como é que fica a coisa, 600 mil. Você coloca 15 anos, olha como é que fica a coisa aqui, ó, 1,5 milhão. Quanto mais o tempo vai se estendendo, mais dinheiro você vai ter. Mas tudo vai depender também da sua capacidade de poder aquisitivo. Se você pode investir, 1.000 no mês, vamos supor aqui, ó, 1.000 no mês, durante, 10 anos, com uma rentabilidade de 20% ao ano. Você já acumula um bom dinheiro. Só que aí, se você tiver uma rentabilidade um pouco maior, você vai caprichar mais ainda, ó, vai ter quase 600 mil. Então, tudo depende da sua capacidade de aporte e sua capacidade de rentabilidade. É isso que vai fazer aí um diferencial expressivo para você no médio a longo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Banco do Brasil e Petrobras e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, tenho na carteira tanto o Banco do Brasil como o Petro, e acho que são posições aí bem interessantes. Ambas juntas representam 50% da minha carteira total. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!